Nos confins do deserto do Arizona, as armas dos cemitérios de aviões são máquinas que podem rasgar, cortar, segmentar e destruir um B-52 e um C-141, aeronaves que já foram o orgulho desta nação. Uma guilhotina moderna de quase 6 toneladas fragmenta facilmente as asas e a fuselagem, deixando apenas escombros para o grapple. Suas garras têm abertura de 3,7 metros e suportam 45 toneladas de metal de uma só vez. Nós trituramos, esmagamos e cortamos. Deixamos tudo com 90 por 90 centímetros ou menor, se possível. Assim, quando o material for para o destino final, a fundição, vai caber nas fornalhas. Pesando mais de 45 toneladas, a sucata do C-141 é vendida por cerca de $30 mil. Milhares de antigas aeronaves militares enfrentam o mesmo destino. Mas a história do que ocorre aqui vai muito além da força bruta dessas máquinas. A destruição se completa perto de um dos mais exóticos cemitérios de máquinas do mundo. Nas redondezas de Tucson, no Arizona, está a base da Força Aérea Davis Monthan, endereço do maior cemitério dessa categoria nos Estados Unidos. É o Centro de Manutenção e Recuperação Aeroespacial, ou AMARC, um pátio de 10,5 quilômetros quadrados que abriga 5.000 aeronaves militares aposentadas. O apelido de cemitério de aviões que o local recebeu anos atrás leva a uma concepção errônea sobre o que é o AMARC. Talvez o apelido venha dos dias em que só guardávamos as aeronaves após a Segunda Guerra. Mas hoje podemos fazer qualquer coisa que o país queira com os aviões. Somos o único fornecedor de peças de reposição para aeronaves de todos os tipos do Exército, Marinha, Aeronáutica, Fuzileiros Navais e Guarda Costeira. Nós armazenamos e recuperamos aviões e veículos espaciais. Em alguns casos, destruímos a aeronave. Há cerca de 70 tipos de aeronaves diferentes aqui. Podemos ver alguns B-52, B-1, caças Phantom F-4, Tomcat F-14 da Marinha, Eagle F-15 da Força Aérea. Também podemos ver helicópteros do Exército, do Corpo de Fuzileiros. Temos ainda aviões de carga, tem todo tipo de aeronave aqui. Tudo começou após a Segunda Guerra, quando o Exército criou um local para armazenamento em Davis Monthan. Milhares de aeronaves militares que estavam além-mar voltaram ao continente e precisavam de um abrigo. Entre outras coisas, a base foi selecionada pelo clima ideal. É seco, a umidade é baixa. Isto limita a corrosão na aeronave, um fator que sempre preocupa. É o local ideal para a armazenagem. Todas as aeronaves que chegam ao AMARC passam por um processo especial para conservá-las durante a estada indefinida. Mecanismos básicos, equipamentos eletrônicos e materiais secretos são inicialmente removidos. Depois, os tanques de combustível são drenados, enchidos com óleo e drenados novamente, deixando uma fina camada que protege o sistema. A aeronave é então protegida do calor e da areia do deserto por um composto de vinil plástico chamado spraylet. O processo spraylet consiste primeiro em vedar com fita isolante as rachaduras e fendas dentro do avião. Quando tudo estiver vedado, aplicamos o spraylet preto, um composto à base de água e látex, sobre toda a aeronave, deixando uma película de 0,5 milímetro. Depois aplicamos uma camada de 0,35 milímetro do composto branco, que age como um isolante térmico. E o composto branco é realmente um regulador de temperatura. Sob o sol do Arizona, a temperatura dentro do avião pode chegar a mais de 93 graus centígrados. Isto destruiria algumas peças e componentes que podemos precisar para restaurar e recolocar a aeronave em serviço. Uma vez protegida, a aeronave é colocada em um dos 4 níveis de armazenamento. O nível 1000 é para permanência de longo prazo. O avião é mantido em condições que possibilitem a restauração em pouco tempo. No nível 3000, os aviões são mantidos em perfeito funcionamento para a ação imediata. Cerca de 25% destas aeronaves retornam à ativa. É o caso do bombardeiro B-1. Em operação desde 1986, ao custo de 200 milhões cada, a Força Aérea aposentou vários B-1 para cortar custos de operação e manutenção.
mas, estrategicamente, ainda fazem parte do efetivo. Por isso, são armazenados e mantidos em condições de voltar à ativa em 60 ou 90 dias. Eles foram retirados do cemitério para combater em Kosovo, Afeganistão, e mais recentemente no Iraque. Outras aeronaves militares também são frequentemente recuperadas e vendidas aos países aliados. Dezenas de nações possuem os F-16. Outras têm os C-130. Quase tudo que é utilizado pelos Estados Unidos acaba em outras nações. Provavelmente há mais aviões americanos voando pelo mundo do que de qualquer outro país. O nível 2000 é destinado ao armazenamento para reposição. As partes da aeronave são removidas, restauradas e mantidas como peças sobressalentes para aviões similares em serviço. Pátios particulares também recuperam e mantêm peças essenciais para aviões na ativa. Nós suprimos a demanda por peças sobressalentes que os fabricantes do equipamento original não produzem mais ou não possuem em estoque. Se tivermos a peça na prateleira, podemos vendê-la mais rápido, mais barato e com a mesma qualidade da peça original. Em 2004, o AMARC recolocou aproximadamente 23 mil peças em serviço, gerando uma renda superior a 695 milhões de dólares. Quando um cliente faz um pedido urgente de uma peça, nosso trabalho é ir ao pátio, recuperar, testar e levar a peça ao cliente o mais rápido possível. Tivemos muitos pedidos do governo para as aeronaves que estão no Iraque. O governo possui o que chamamos de ISOB, que é uma requisição de emergência. Eles procuram vendedores que tenham peças sobressalentes para essas aeronaves. O governo não pode ter tudo em estoque. É impossível. Então, nós fazemos isso. No cemitério de aviões, quando a utilidade de uma aeronave acaba, a fuselagem depenada é finalmente colocada no nível 4000, onde é vendida ou enviada para o ferro velho. Tudo o que você vê aqui pode ser reciclado. É mais barato e mais fácil e lucrativo para todos. Você vê um caminhão de cimento na rua, um dia ele será reciclado. Um guindaste gigante em um edifício, um dia será reciclado. Um avião que está voando também será reciclado. Bombardeiros, caças, aviões de carga. Do maior ao menor, qualquer que seja a magnitude ou a grandiosidade do serviço prestado, quando a vida útil acaba, todos serão reduzidos à sucata. Nós cortamos, fragmentamos e levamos à fundição de alumínio, onde serão derretidos para fazer lingotes. O processo final de desmanche destas máquinas sofisticadas é uma tarefa complexa que exige perícia técnica, duas poderosas máquinas, uma grapple e uma guilhotina, e muita habilidade. É mais difícil do que se pensa. Você olha e diz, é simples, é só cortar. Mas requer habilidade, não é só sair cortando tudo. Após drenar todos os fluidos do C-141 e remover todos os materiais perigosos, é hora de o grapple entrar em ação. Eu começo cortando. A primeira coisa que faço é retirar a cabine. A maioria dos cabos e do material isolante está lá. Quando separo a cabine do avião, coloco-a de lado, começo a puxar os fios e tento rompê-los. E assim continuamos. Depois é a vez da guilhotina. Meu trabalho é retirar a fiação de cobre, os isolantes e levar os aviões para o pátio principal. As pessoas pensam que é só entrar, cortar, jogar fora e acabou. Mas é necessário retirar toda a fiação de cobre, todo o aço inoxidável e todas as coisas, inclusive os isolantes. Quanto mais limpo, melhor. Retirados todos os metais recicláveis da fuselagem de alumínio, o que resta é pulverizado em fragmentos cada vez menores, que são transportados até as fundições. A grande variedade de serviços prestados pelo AMARC fez dele uma das organizações mais rentáveis do exército americano. Para cada dólar que os Estados Unidos gastam no Centro de Manutenção e Recuperação Aeroespacial, nós ganhamos 12. No ano passado, nós ganhamos para o governo cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Cerca de 500 milhões foram em aeronaves que recuperamos neste complexo.
Mas testemunhar a decadência de aeronaves que já rasgaram os céus defendendo o país desperta fortes sentimentos nos funcionários. Estava andando por aí e vi todos esses aviões. Isso me deu um sentimento de nostalgia. Eu posso imaginar o que os pilotos passaram voando nestes aviões nas batalhas. E depois ver a guilhotina atingindo e cortando uma asa. Aquele avião pode ter carregado uma bomba atômica, quem sabe bem perto da Rússia. Recentemente, o trabalho de manter e reciclar aviões neste cemitério assumiu uma dimensão nova e desafiadora. Ajudar duas aeronaves que se recusam a morrer a permanecer nos céus. O Stratofortress B-52 é um dos aviões mais poderosos e letais a cruzar os céus. Mesmo com décadas de serviço em combate, este guerreiro não é imune à devastação do tempo, às exigências políticas ou ao chamado final do cemitério de aviões. Em lugares como o AMARC, o Centro de Manutenção e Recuperação Aeroespacial em Tucson, no Arizona, algumas máquinas serão fragmentadas e outras renascerão. Uma fuselagem pode durar muito tempo. Desde que seja bem cuidada, ela continuará a cumprir a missão para a qual foi projetada por anos a fio. Apelidado de Buff, sigla em inglês de grande, feio e gordo, o B-52 foi projetado para ser um bombardeiro nuclear estratégico. Com 49 metros de comprimento, 3,65 de altura e 56 de envergadura, o Buff pode voar a mais de 1.000 km por hora e a 15.000 metros de altitude. Com autonomia de 14.400 km, ele pode chegar a qualquer lugar do planeta e lançar uma carga explosiva de 31 toneladas. O B-52 é importante porque projeta o poderio aéreo americano. Foi o primeiro bombardeiro que tivemos e carrega a maior variedade de armas da força. Só o fato de o B-52 sobrevoar o território inimigo já dissemina o medo entre eles. A Boeing iniciou a produção do B-52 em 1953. O primeiro Stratofortress voou em 1954 e entrou em serviço em 1955. Cerca de 750 saíram da linha de produção. Foi o primeiro bombardeiro nuclear americano de longo alcance da Guerra Fria. Também serviu com distinção em todos os conflitos desde então. Da guerra no Vietnã, nos anos 60, até a Operação Liberdade do Iraque, em 2002. Mas a vida do B-52 quase teve um fim abrupto em 1991. Sob os termos do START, do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, acordado com a Rússia, mais de 360 B-52 foram destruídos no AMARC, inicialmente com a guilhotina. As asas dos B-52 foram cortadas. A fuselagem foi segmentada em vários lugares para que as aeronaves não pudessem mais voar. Os aviões precisavam ficar nessas condições no local por 90 dias para que os satélites russos pudessem sobrevoar e verificar que os B-52 foram destruídos de acordo com o tratado. Alguns exemplares da versão final, o B-52H, foram excluídos do Tratado START. Surpreendentemente, 94 deles ainda estão em serviço. Mas essa versão pode levar uma variedade de armas, além da carga original de bombas nucleares. Temos desde munição de solo a armas inteligentes, armas convencionais e nucleares. Nesse momento, o avião está carregado de bombas convencionais. Em um piscar de olhos, podemos mudar o armamento para 8 mísseis Cruise em um lançador rotativo. Os 6 lançadores de cada asa podem carregar um total de 20 mísseis Cruise. Também temos armas inteligentes guiadas por GPS, como o JDAM, munição de ataque direto. São armas novas que aumentam nossa capacidade. Esta capacidade ficou provada nos céus do Afeganistão. 2 aviões lançaram cargas completas de JDAM no topo de uma montanha. Quando a segunda carga detonou, explodiu o cume da montanha e causou um abalo de 2 graus na escala Richter no Paquistão.
Para manter o velho Stratofortress voando, a Força Aérea precisa de uma fonte constante e confiável de peças. Muitas empresas que fabricam essas peças estão fechando. Eles precisam recorrer ao AMARC para conseguir as peças no cemitério e instalar nos aviões. Em muitos casos, somos o único fornecedor de peças para o B-52. Se um B-52 em operação precisa de alguma coisa, os operadores ligam para o AMARC e dizem que precisam de uma peça com urgência. Os funcionários do AMARC vão para o pátio, recuperam a peça, testam para garantir o funcionamento e enviam para o B-52. Atualmente há 97 B-52 aposentados no AMARC. Cada um deles foi examinado e as peças úteis foram catalogadas para servir os B-52 em operação. As peças mais requisitadas são previamente removidas e recondicionadas para uso imediato. O apoio do AMARC garantirá que o futuro do B-52 continue brilhante, mesmo voando há quase 6 décadas na linha de fogo. Aqui na comunidade B-52 temos um ditado: quando o último B-2 for aposentado no cemitério de aviões, haverá um B-52 para pegar a tripulação e levar de volta para a base. Hoje há planos para que o B-52 permaneça em serviço até 2040. Isso prolongará sua vida para quase 90 anos, uma façanha jamais realizada por outra aeronave de combate no mundo. Meu pai pilotou nas missões Airflight, as primeiras realizadas no Vietnã. É uma honra servir e é ainda mais especial servir em uma aeronave que meu pai pilotou. Aqui há um ditado que diz: a Força Aérea pode não ser a mesma do seu pai, mas o avião pode ser o dele. No meu caso é. Enquanto o destino final do B-52 jaz em um futuro distante, outra aeronave no AMARC está sendo transformada para suprir a crescente demanda do Exército. É uma aeronave que construiu sua reputação voando baixo em missões que outros aviões simplesmente não podiam realizar, o Thunderbolt II A-10. Embora tenha sido desenvolvido em função dos intensos combates em solo que as forças americanas enfrentaram no Vietnã, o A-10 só entrou em operação após o término da guerra. O A-10 foi projetado especificamente para a missão de suporte aéreo próximo ao solo. Eles queriam uma aeronave que pudesse apoiar as tropas em solo próximas ao inimigo. O A-10 tem uma metralhadora enorme no nariz que vai até a metade do avião. A General Electric fabricou a arma e a Fairchild Republic construiu o avião em torno dela. A metralhadora dispara projéteis de urânio empobrecido, um metal extremamente denso perfeito para perfurar a blindagem dos tanques. A arma pode realizar quase 4.000 disparos por minuto. Apelidados de Javali, em função da aparência desajeitada, os primeiros A-10 foram entregues em 1976. Servindo predominantemente na Europa durante os anos 80, o Javali foi uma barreira eficiente para os ataques soviéticos. Mas no início dos anos 90, o A-10 foi considerado obsoleto. Então, em 1991, Saddam Hussein invadiu o Kuwait. A Força Aérea estava considerando colocá-los no cemitério de aviões. A Primeira Guerra do Golfo deu ao A-10 uma nova vida, pois ele pôde apoiar o pessoal em terra. Durante o conflito, o Javali destruiu quase 1.000 tanques e um número similar de peças de artilharia. O A-10 tornou-se o mais reconhecido e temido avião de baixa altitude do arsenal americano, não só pelo poder de fogo, mas também pela solidez e durabilidade. O avião pode ser alvejado. Ele suporta os projéteis. Depois, é só consertar. Eu trabalhei com eles na Operação Tempestade no deserto. Em 8 horas, ele pode ser consertado e voltar à ativa. Eles decidiram manter o A-10 por causa da eficiência. Hoje, ele está em serviço no Afeganistão e no Iraque. É um dos melhores sistemas de armas projetado para atacar tropas inimigas a curta distância. Mas o Javali já estava atingindo o fim da sua expectativa de vida de 8.000 horas de voo. Depois de tantas horas de intensas manobras, suportando forças de 3 a 7G, o desgaste é substancial. Algumas fissuras foram descobertas na estrutura das asas. Mas o maquinário para fabricar o A-10 havia sido aposentado há muito tempo. Não havia como produzir novos modelos. O AMARC deu início a um programa para estender a vida desses velhos guerreiros. Ele é chamado de Hogging Up, ou SLAP,
sigla em inglês para Programa de Extensão da Vida Útil. O que fazemos aqui é aplicar a modificação SLAP na asa central. Isso fortalece a estrutura e permite que a asa recondicionada suporte a mesma quantidade de força G que uma nova, ou até mais. O programa Wing A10 é focado nos pontos estruturais de fixação das asas na fuselagem, das asas externas na asa central, do trem de pouso na asa central. Procuramos, acima de tudo, fissuras em todas essas áreas. Substituímos e fortalecemos as partes com rachaduras. O procedimento minucioso de reposição requer 2 técnicos e 120 horas para ser completado. Mas é somente a primeira fase do processo de revitalização. Algumas peças necessárias não são mais fabricadas. Então recorremos ao AMARC. Eles retiram as peças dos aviões antigos, enviam para nós e assim podemos recolocar as aeronaves na ativa. A revitalização do A10, que está sendo realizada aqui no AMARC, garante mais 25 anos de sobrevida. Enquanto o AMARC continua a estender a vida útil do A10 e do B-52, outro famoso guerreiro aéreo está sendo preparado para a última missão: ser explodido nos céus. Às vezes, máquinas velhas condenadas aos maçaricos e cortadores podem conseguir um adiamento da execução. Em um complexo de alta tecnologia no deserto de Mojave, um dos caças mais eficientes de todos os tempos está sofrendo uma das modificações mais incomuns já realizadas. Para a missão final, estes aviões estão sendo ressuscitados somente para ser destruídos em voo. Esta é a BAE Systems, na Califórnia. A aeronave é o ilustre Phantom II F-4. Ele entrou em serviço em 1960 como caça-bombardeiro. Nas 2 décadas seguintes, mais de 5.000 desses jatos foram produzidos. O F-4 logo se tornou uma das aeronaves militares mais proeminentes da história. Junto com o P-51, o P-38 e o P-86, ele tem um lugar na história. Todas as 3 forças combateram com o F-4 no Vietnã. Um dia ele era usado para abater os MiG, depois voltava para lançar bombas. O F-4 era multifuncional, podia fazer tudo. Depois de ser retirado de serviço em 1996, um grande número de F-4 foi transportado para o cemitério de aviões no AMARC. O Phantom F-4 é o modelo que mais temos aqui no AMARC. Há mais de 600 dessas aeronaves. O grande número de exemplares e a reputação de que pode realizar qualquer trabalho fizeram do F-4 a escolha perfeita para uma nova missão, inédita até para esta aeronave multifuncional. O que fazemos com a aeronave é o chamado alvo aéreo em tamanho original. Tudo o que os Estados Unidos produzem que pode derrubar um avião precisa ser testado nestes alvos antes de fazer parte do arsenal. A principal utilidade dos chamados QF-4 é testar a eficácia dos mísseis ar-ar. Para transformar um F-4 em um QF-4, um alvo pilotado por robô, são necessários meses de trabalho sofisticado e preciso. Tudo começa com a escolha do candidato no cemitério de aviões. Nós olhamos todos os registros de manutenção dos aviões e escolhemos a melhor aeronave. Uma vez selecionada, comunicamos ao AMARC. Os funcionários do AMARC recondicionam cada um dos F-4 selecionados. As naves são testadas em voo e depois entregues à BAE, onde começa o processo de transformar a aeronave em um QF-4 não tripulado. Alguns fazem a instalação dos componentes mecânicos que vão transformar a aeronave em um QF-4. Outros fazem a instalação elétrica. Eles colocam centenas de quilômetros de cabos no avião. O QF-4 é chamado de avião de controle remoto de última geração. Pequenos servomecanismos instalados na aeronave processam os comandos de rádio que chegam através do sistema de controle. Depois transformam as ordens em comandos que movem os controles do avião. Todos os componentes do controle de voo são retirados e reprojetados para acomodar a fiação e os servomecanismos de controle remoto. Depois de ser remontado, o F-4 precisa provar que ainda pode voar. O piloto de testes Bob Kay e a equipe da BAE fazem a checagem final dos sistemas de controle e Bob decola. Não quero testar os componentes de controle remoto. Só quero ver se a aeronave ainda voa.
Nos 13 meses em que venho fazendo isto, tive poucos casos que posso chamar de emergenciais. Perdi o sistema hidráulico, sistema pneumático, mas na grande maioria dos voos que fiz, eu diria que foi tudo normal. Depois de aprovadas, as aeronaves são levadas para a base aérea de Tyndall, na Flórida, onde ocorrem os testes dos controles remotos em solo. Durante os testes finais, o piloto ainda tripula a aeronave caso o sistema de controle remoto falhe. Então, os aviões vão para o que chamamos de corredor da morte, onde são enviados em missões não tripuladas para ser abatidos. A base aérea de Tyndall é o local ideal para o teste de armas e táticas. É também um centro de treinamento aéreo e de competições entre esquadrões da Força Aérea. Um a um, os QF-4 saem do corredor da morte e são levados por controle remoto para a pista de decolagem. Sua missão é ser um alvo supersônico para testar a eficiência tanto dos pilotos quanto das armas. É muito melhor ver o avião ser destruído com honras do que apodrecendo no deserto ou em qualquer área remota. Ele foi feito para ser um cavalo de guerra. Sua performance é fenomenal. É difícil vê-lo acabar em uma bola de fogo, mas é um fim honroso, sem dúvida. Às vezes, estar em um cemitério de aviões não significa o fim. Outras necessidades e oportunidades podem transformar máquinas em algo bem diferente e totalmente inesperado. O Jumbo 747, um dos melhores aviões de passageiros de todos os tempos, hoje combate incêndios. Um complexo singular, a cerca de 48 quilômetros do Amark, tem como especialidade ressuscitar e rejuvenescer aeronaves comerciais para novos usos. Este é o centro aéreo de Evergreen, em Marana, no Arizona. Estamos em uma antiga base de treinamento da Força Aérea. Somos a 6ª maior oficina de manutenção e reparo dos Estados Unidos. O Evergreen pode ser considerado o equivalente comercial do Amark, mas em vez de mísseis e bombardeiros, este complexo de 6,5 km² está cheio de jatos de linha e aviões comerciais. O Evergreen também opera um depósito, onde mantém aeronaves especiais prontas para entrar em serviço. Temos o Special Carrier 747 da NASA. Há 2 aeronaves dessas. Elas são modificadas para carregar o ônibus espacial no topo. Uma geralmente fica aqui, a outra no Cabo Kennedy ou Edwards. O Evergreen, como qualquer outro cemitério de aviões, fragmenta aeronaves obsoletas, mas também transforma aviões comerciais antigos em algo totalmente diferente, como o Boeing 747. Quando entrou em serviço em 1970, o 747 era muito maior que qualquer jato de linha e revolucionou o transporte aéreo. Acomodando 400 passageiros, ele reduziu o custo operacional por assento e tornou a viagem internacional acessível a milhões de pessoas. Só a classe econômica, com 46 metros de comprimento, é mais longa que o percurso do primeiro voo dos irmãos Wright. Mais de 1.200 747 foram produzidos e voaram com distinção por décadas, até ser ofuscados por aviões menores e mais econômicos. Mas os engenheiros do Evergreen viram no maravilhoso Jumbo algo além de mera sucata. Viram uma poderosa arma para combater uma perigosa ameaça: os incêndios florestais. O Evergreen está há muitos anos envolvido no combate a incêndios. As perdas ocasionadas por incêndios na floresta aumentaram e a capacidade de combatê-los não tem sido suficiente para atender às exigências da nação. Os incêndios nos Estados Unidos consomem grandes áreas todos os anos. Desde 1990, o fogo queimou mais de 243 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho do Oregon. Os custos para combater os incêndios continuam a crescer exponencialmente. No Evergreen, a solução é o supertanque, um 747 especialmente modificado. O 747 foi escolhido pela habilidade em operar sobre áreas incendiadas por mais de 3 horas sem reabastecer, além da capacidade única de transportar cargas pesadas. Instalamos uma série de tanques no compartimento principal de cargas com capacidade para 91 mil litros. Adaptamos um sistema de pressurização no chão e temos 4 bocais na barriga da aeronave, formando uma linha em direção às asas. A água ou o agente retardador é expelido através dos 4 bocais.
O avião já foi testado para fazer os lançamentos a 250 km por hora e a 120 metros de altitude. Ele pode substituir 7 ou 8 aviões menores. Os testes foram tão promissores que despertaram o interesse na utilização do supertanque em outras atividades. Além da capacidade de combater incêndios, o 747 também pode controlar vazamentos de petróleo, lançando na água agentes de contenção. Conversamos com o Departamento de Segurança Interna sobre o combate a qualquer ataque biológico, lançando dispersantes sobre grandes áreas em baixa altitude. Enquanto os 747 são modificados para combater incêndios e ataques químicos, outra grande máquina voadora, que permaneceu sob alerta nuclear por quase uma década, finalmente encontra seu destino no cemitério de aviões. O foguete gigante que já levou astronautas ao espaço, lançou satélites em órbita e serviu como ameaça nuclear durante a Guerra Fria, agora é destruído no cemitério de aviões do Amark. Retirado de serviço nos termos do Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, suas ogivas foram removidas e as plataformas de lançamento subterrâneas precisaram ser explodidas. Mas na sua época, o míssil Titan II foi uma máquina extraordinária. No início da Guerra Fria, os mísseis não eram capazes de transportar cargas muito pesadas. Então, os projetistas foram incumbidos de desenvolver propulsores capazes de carregar mais peso e, ao mesmo tempo, de elaborar armas pequenas adequadas para os foguetes. A união das missões resultou na capacidade de lançar um dispositivo nuclear a grande distância em um curto espaço de tempo. Daí o nome Míssil Balístico Intercontinental, ou ICBM. O Titan foi o maior míssil construído pelos Estados Unidos. Ativado em 1962, cada Titan tinha 30 metros de altura e pesava quase 150 toneladas. Ele podia transportar uma ogiva de 10 megatons por 9.600 quilômetros e chegar a 800 metros do alvo. Seu tamanho, precisão e poder eram os maiores trunfos contra a guerra nuclear. Para proteger e abrigar essas sofisticadas e poderosas armas, foram construídos imensos complexos subterrâneos. As estruturas em si já eram maravilhas da tecnologia. Construídas com milhares de toneladas de concreto reforçado e aço, elas ficavam bem abaixo da superfície. Essencialmente, era uma estrutura de 3 andares no subsolo, protegida contra ondas de choque por uma camada de aço. A estrutura precisava suportar os efeitos de um ataque nuclear. As paredes foram construídas com concreto e aço reforçado. Havia aproximadamente 12 metros de escadas que levavam ao subsolo e terminavam em uma série de salas chamadas de Blast Lock. Cada uma tinha 2 portas à prova de impacto. Quando havia troca de turno, as pessoas passavam e fechavam as portas antes de abrir a próxima. Dessa forma, sempre haveria ao menos uma camada de proteção do mundo externo. Depois de passar pelas portas à prova de impacto, chegavam ao centro de controle. Se fossem para a direita, cruzariam um túnel de 60 metros até a área do silo, onde o míssil ficava no caso de um alerta nuclear. Tudo o que era necessário para operar o sistema era protegido contra ondas de choque. A estrutura do silo era basicamente um cilindro dentro de um cilindro. O silo tinha 45 metros de profundidade e uma estrutura de 2,60 metros de espessura no topo, que afinava para 1,40 metro no fundo. 54 destes imensos silos foram construídos ao custo de aproximadamente 8 milhões de dólares cada, quase 4 vezes o preço do míssil que abrigavam. Cada silo levou 18 meses para ser concluído e era controlado 24 horas por dia por pessoal altamente treinado. Eles tinham 2 oficiais e 2 soldados. Como eram 4 funcionários em turnos de 24 horas, foi preciso construir alojamentos para 4 pessoas. Havia quartos, cozinha e coisas dessa natureza, tudo dentro das cabines de controle. Ao projetar o Titan II, os Estados Unidos tinham outra missão em vista para este poderoso veículo.
Até então, todos os astronautas que haviam voado no programa Mercury voaram com os mísseis intercontinentais convertidos. Mas depois de entendermos que o programa espacial incluirá a presença física do homem, por isso o Titan II foi projetado de forma mais robusta e mais segura. O projeto acabou resultando em um veículo espacial extremamente confiável. O Titan obteve grande sucesso como lançador, começando pelo programa tripulado Gemini. Todos os 10 voos Gemini foram impulsionados pelos lançadores Titan II. Esta versatilidade ajudou a aumentar a vida útil do Titan quando o Tratado SALT I foi assinado com a União Soviética em 1972. Com os tratados SALT, o ICBM Titan II saiu do status de alerta nuclear. Os tratados exigiam a retirada de todos os titãs dos silos e a remoção de todas as ogivas. Os enormes silos foram implodidos com as portas destruídas ou abertas e soldadas para que os satélites russos pudessem verificar o resultado. Mas destruir uma fortaleza subterrânea projetada e construída para suportar um ataque nuclear direto não é fácil. A sólida porta de aço precisou ser cortada e seccionada, pedaço por pedaço. Todos os equipamentos úteis foram retirados. A análise da força e da posição dos explosivos exigiu longas e tediosas horas de preparação. Dezenas de brocas foram destruídas na tarefa de perfurar o concreto reforçado para a colocação dos explosivos. Quando fiação, fusíveis e explosivos estavam prontos, o silo foi explodido. As ogivas do Titan voltaram para os complexos de armas nucleares como o de Pentex, em Amarillo, no Texas, onde foram originalmente montadas. Aqui, elas foram inspecionadas, desarmadas e armazenadas em segurança. Os ICBM foram levados para o Amark para ser destruídos. O processo começa com a desmontagem dos foguetes para que jamais sejam utilizados como mísseis. Isso se chama desmilitarização. Mas com máquinas complexas como o Titan II, este processo pode ser uma tarefa difícil. Nosso trabalho é assegurar que todo material perigoso seja retirado. Estamos tirando todos os parafusos da câmara de empuxo. Isto vai sair e vai ser desmontado. Tudo o que está em volta precisa ser retirado para chegar à câmara de empuxo. Há fios elétricos por toda a parte, no topo, ao redor. Precisamos retirar toda a fiação. Ao mesmo tempo, precisamos ventilar os foguetes. Fazemos buracos de aproximadamente 10 centímetros em cada estágio e deixamos ventilando por 75 dias. Nós entramos no míssil e colhemos amostras para análises químicas, para garantir que está completamente limpo. Depois, o míssil é cortado e fragmentado em pequenos pedaços e os pedaços de metal vão para as fundições. Mas para alguns mísseis especiais, o cemitério de aviões não foi o fim. 14 deles foram retirados do Amark e recondicionados para uma nova jornada. Em vez de ogivas nucleares, estes poderosos lançadores colocarão satélites em órbita. Eles serão lançados da base aérea de Vandenberg, o mesmo lugar onde alguns deles serviram como mísseis balísticos intercontinentais. A base de Vandenberg é um lugar especial. É o único lugar onde as instalações de lançamento dos ICBM e IRBM da Guerra Fria coexistem. Também é o único lugar do mundo onde eles foram usados. Os Titan II foram todos lançados do complexo de lançamento Far West. As duas grandes estruturas atrás de mim são a torre móvel de serviço e a torre umbilical. A torre umbilical conecta o centro de controle de lançamento ao veículo para monitorar a checagem pré-lançamento. A torre da esquerda, a torre móvel de serviço, é usada para analisar o veículo e fazer a checagem. Pouco antes do lançamento, a torre móvel é retirada para a posição em que está. A contagem regressiva é realizada e o lançamento é feito. O Titan
Titã 2 lançou de satélites governamentais a comerciais. Lançamos satélites NRO experimentais, como o Clementine, que mapeou a Lua. Também lançamos o Coriolis, que compara as correntes oceânicas com as correntes de vento. Fizemos de tudo com o Titã 2. Agora os dias do foguete gigante finalmente acabaram. Dos 14 Titã recuperados no Amark, 13 foram lançados e tiveram desempenho perfeito. Este é o último Titã. Estamos pensando em usar este veículo para outra missão importante: interpretação e compreensão por parte das gerações futuras, para que conheçam o legado do Titã. O complexo de lançamento do Titã irá para o cemitério de máquinas, mas o Titã não será esquecido tão cedo. A vida do Titã 2 foi extraordinária. Quando pensamos em um veículo projetado para ser um sistema nuclear que evoluiu para um lançador para levar o homem além dos céus. O legado do Titã termina com 13 lançamentos bem-sucedidos. Em breve, o Titã e suas instalações existirão somente na memória. Mas o poder de suas ogivas não é de fácil descarte. Hoje, este poder incrível está sendo usado para um propósito completamente diferente daquele para o qual foi criado meio século atrás. A destinação final das armas de ponta é esquecida na pressa de desenvolvê-las e aplicá-las. Mas há uma arma que nunca será destruída no cemitério de máquinas. Embora os mísseis e aviões que a transportam possam ser destruídos, o plutônio e o urânio, que compõem a arma mais letal criada pelo homem, só podem ser contidos. Ao longo dos anos, tratados entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética resultaram na redução das armas nucleares. Mas apesar de o risco de um holocausto nuclear ter diminuído, o problema da destinação desse material letal persiste. Apesar da desmilitarização dos Titã, o urânio enriquecido das ogivas tem vida radioativa de até 700 milhões de anos. Mas os cientistas desenvolveram formas de utilizar essas substâncias altamente tóxicas. Para os Estados Unidos, a ideia de transformar o urânio das armas nucleares em fonte de energia pacífica já se mostrou bem-sucedida. No início dos anos 90, quando a União Soviética começava a se dividir, havia muitas armas nucleares nos antigos estados soviéticos. Houve um acordo assinado pela Rússia, Ucrânia, outros países e também os Estados Unidos para remover todo esse material para a Rússia. Os mísseis foram destruídos e as ogivas armazenadas. Os Estados Unidos e a Rússia se uniram para decidir qual seria a melhor maneira de descartar o material. E foi criado o programa Megatons para Megawatts. O que o programa visava era pegar as antigas armas da União Soviética e empobrecer o material radioativo até ser útil em uma usina nuclear. Eles tiram a ogiva do míssil e submetem o urânio enriquecido a um processo onde é diluído e a concentração diminui. Elaborado para processar 20 mil ogivas, o programa Megatons para Megawatts já transformou mais de 10 mil armas nucleares soviéticas para uso nas usinas nucleares americanas. Originalmente supervisionado pelo governo norte-americano, em 1994, o controle do programa Megatons para Megawatts passou para a USEC, uma empresa privada que gerencia o programa até hoje. Nós pagamos à Rússia com os lucros da planta nuclear. Não há impostos. Por isso é interessante. O sucesso em desmontar as armas nucleares está no processo comercial de vender o produto para as usinas nucleares. A quantidade de matéria usada hoje representa cerca da metade do urânio usado para operar as 103 usinas dos Estados Unidos. Quando o programa Megatons para Megawatts terminar, em 2013, cerca de 500 toneladas de material, aproximadamente 18 ou 20 mil armas, terão sido transformadas em uma forma de energia útil para nossas usinas nucleares. Em termos simples, isso equivale a cerca de 10 mil petroleiros cheios de petróleo.
Entretanto, mesmo que o material seja empobrecido em uma planta nuclear, seus níveis de radioatividade permanecerão letais por milhares de anos. Não há descarte seguro para ele. Nos Estados Unidos, para armazenar lixo tóxico descartado durante 60 anos, foi necessário criar um cemitério super high-tech. Essa maravilha tecnológica está em processo de estudo e construção há décadas e aguarda a aprovação para funcionar. Seu nome é Yucca Mountain. Hoje, olhamos para Yucca, em Nevada, como um possível armazém nuclear para o lixo tóxico. Se conseguirmos a permissão, aquele será o lugar para onde o combustível dos reatores irá. Yucca Mountain é um campo de testes no deserto de Nevada. Até 1992, muitas armas e bombas nucleares americanas foram testadas aqui. Para garantir que Yucca Mountain é geologicamente seguro, o local tem sido alvo de estudos e escavações há décadas. Em 1994, uma perfuratriz para túneis construída em Seattle foi levada para Yucca Mountain. Após meses de montagem, a grande máquina começou a abrir caminho pela montanha. 2 anos e meio depois, após cavar um túnel de 7,5 metros de diâmetro e 8 quilômetros de comprimento, a máquina finalmente encontrou a luz do dia. A máquina que escavou esse túnel foi projetada especificamente para nosso programa de estudos científicos. Ela custa 13 milhões de dólares e tem um lugar especial para o geólogo mapear a rocha no momento em que é escavada. Em operação, a máquina tem quase 150 metros. Ela funciona assim. As rodas que vemos na face da broca são pressionadas contra a rocha, que se quebra em pedaços do tamanho do seu punho. É apanhada pela pá e retirada pela correia. Por ser uma escavação em forma de U, a máquina saiu pela parte sul. Por isso, estamos aqui. Em muitos casos, as máquinas perfuratrizes são deixadas no subsolo onde terminam a escavação. Hoje, o que sobrou aqui é a broca. Boa parte do equipamento já foi levada para o cemitério de máquinas. Estamos em uma pequena câmara aberta durante a escavação do túnel de 8 quilômetros que dá acesso ao subterrâneo de Yucca Mountain. O que queremos agora com estes experimentos é criar um programa científico para entender tudo o que pode levar o material radioativo a escapar. O mais importante é a água que cai pelas rochas. Mas também temos de considerar os efeitos de coisas como terremotos e erupções vulcânicas. Hoje, a Agência de Proteção Ambiental exige provas de que a armazenagem será segura por 10 mil anos. Voltando 10 mil anos no tempo, estaríamos no início da história registrada. Não havia línguas reconhecíveis, faladas ou escritas. Dessa perspectiva, tornar Yucca Mountain segura pelos próximos 10 mil anos é uma tarefa hercúlea. O local foi escolhido graças às características geológicas únicas. Formadas de 11 a 15 milhões de anos atrás, não existe atividade vulcânica nestas montanhas há mais de 80 mil anos. O primeiro túnel em Yucca Mountain foi perfurado em 1978. Este é o pedaço de rocha mais estudado do mundo. Aqui estamos no subsolo. Podemos estar 300 metros acima do lençol freático. Na superfície, estamos 300 metros acima daqui. É a capacidade de manter os dejetos radioativos longe do lençol freático e longe da superfície que torna Yucca Mountain ideal para guardar o lixo tóxico. Se Yucca Mountain se tornar um cemitério para materiais radioativos, poderá aliviar outros locais de descarte em toda a nação. Temos lixo radioativo onde há reatores e em locais de processamento de antigas armas. A Marinha depende de nossa capacidade de descartar esse material. Hoje, o lixo radioativo desses locais são armazenados em contêineres high-tech. Uma nova tecnologia de contêineres está sendo desenvolvida para a armazenagem em Yucca Mountain. As embalagens de acondicionamento são de cerâmica envolta em metal. Há 2 camadas concêntricas. A primeira é de aço inox e a segunda é de uma liga de cromo muito resistente à corrosão. Os 2 metais são resistentes à corrosão. Colocamos uma terceira camada de metal em cima de tudo. No final, o túnel onde o material é depositado é selado. Então, monitoramos tudo por um longo período para ter certeza de que nada está vazando.
Ainda não se sabe quando Yucca Mountain começará a receber esse material letal. Hoje, Yucca Mountain não está pronta para armazenar o material. Precisamos conseguir a permissão para construir o depósito. Precisamos de permissão para colocar o lixo radioativo. Tudo isso antes de usarmos o local. A última estimativa sugere que o local começará a receber o material em 2010. Enquanto o lixo nuclear aguarda sua viagem final ao subsolo, outra maravilha da tecnologia moderna está ganhando vida nova. É uma das aeronaves mais fantásticas a ser salvas da destruição no cemitério de aviões. Há cemitérios de aviões de todo tamanho, mas o objetivo é um só: realizar o trabalho. Cortar um B-52 em pedaços, destruir a base de lançamento de um Titan ICBM, explodir caças e navios em testes de armas ou incinerar grandes navios fragmentados. Mas, às vezes, as pessoas desenvolvem laços com estas máquinas e embarcações. E, apesar das adversidades, encontram um meio de salvá-las do cemitério de máquinas. Para um homem, esse foi o caso com uma aeronave extraordinária, muito além do seu tempo. Hoje, a maioria delas está no cemitério de aviões no deserto do Arizona, aguardando a destruição. Ela é chamada de Starship e, desde o dia em que foi introduzida em 1986, foi considerada uma das aeronaves mais belas e singulares de todos os tempos. Eu amo a Starship. Eu a amo desde o dia em que a vi voando em um Cessna anos atrás. Eu estava lavando meu pequeno avião e ouvi o som característico de uma Starship passando. Nunca vou esquecer. É a coisa mais linda. Os pelos da minha nuca arrepiaram e eu pensei, nossa, é o avião mais legal que existe. Ela foi diferente de qualquer outra aeronave na história. Suas características revolucionárias, sua asa dianteira, a configuração dos motores e a construção em fibra de carbono. Tudo reflete o brilho do projetista de aviões Burt Rutan. Acho que ele é o mais proeminente projetista da nossa era, talvez de todos os tempos. Ele está projetando a nave espacial 2 para que a Virgin Galactic leve turistas ao espaço. O homem é um gênio à frente de seu tempo. Rutan projetou a Starship com vários componentes singulares para uma aeronave dos anos 80. O canar, ou cauda na frente, característico das aeronaves experimentais de Rutan, demonstrou incrível estabilidade e maniabilidade frente aos aviões convencionais. Sem fuselagem, o design da Starship permite que os motores pusher sejam montados próximos um do outro. Com os propulsores operando a centímetros de distância, cada motor trabalha com mais eficiência, produzindo um empuxo quase central. Menos familiares são os materiais que compõem a Starship. É o primeiro avião certificado totalmente compósito. Nenhum outro avião comercial tem asas e fuselagem de compósito. As asas se curvam na turbulência e o efeito é diferente de qualquer outro. Os passageiros dizem que não acreditam que o avião pode navegar tão suavemente na turbulência sobre as montanhas rochosas. Compósitos são camadas de carbono embebidas em resina e depois o material é moldado no formato da Starship. Foi comprovado que o compósito é 3 vezes mais forte que o alumínio. Outra característica revolucionária para a época é a instrumentação, conhecida como cabine de vidro. Em vez dos botões e marcadores encontrados nas aeronaves do período, a Starship traz um conjunto integrado de instrumentos, todos conectados a um computador central e exibidos em telas de TV. Foi a primeira cabine certificada toda de vidro. Era considerada tecnologia de ponta na época. É claro que hoje todos os aviões possuem a mesma tecnologia. A Starship começou a ser produzida em 1984, mas a autoridade aeronáutica nunca certificou a estrutura de compósito e exigiu várias modificações. Atrasos na produção, problemas e incertezas fizeram os custos disparar. Levou 5 anos para que o primeiro avião decolasse em 1989. Levou mais tempo do que esperavam para desenvolver e certificar o avião.
Acabou ficando mais caro do que as pessoas queriam pagar nessa categoria. Podia-se comprar um jato simples pelo mesmo valor. O negócio era esperar e ver como as coisas iam ficar. Quando as pessoas aceitaram o avião, a companhia Raytheon parou a produção. Somente 53 Starship foram fabricadas. A produção terminou em 1995. Por conta do alto custo das peças e da manutenção, a Raytheon decidiu comprar os aviões de volta e aposentá-los permanentemente. Eles acabariam despedaçados e incinerados em um cemitério de aviões em Evergreen, mas alguns proprietários se recusaram a deixá-lo. Meu pensamento imediato foi: o que vai acontecer com o meu Starship? Eu amo esse avião. Eu estava preocupado sobre o futuro dessa aeronave e se poderia voar com ela muito mais tempo. Shearer estava determinado a manter sua máquina voando. Seu primeiro passo foi criar o próprio cemitério de aviões, comprando peças sobressalentes do Starship no estoque da Raytheon. Agora tenho 6 caminhões cheios de peças do Starship em um armazém. Depois eu comprei 4 fuselagens para fornecer peças que eu não tenho no armazém. Temos um suprimento de peças infinito para manter os aviões voando por muito tempo a um custo baixo. Mas essa história ainda não terminou. Em 2004, Burt Rutan estava construindo a nave espacial 1 na tentativa de ganhar o prêmio de $10 milhões por enviar uma nave tripulada acima dos 106 mil metros de altitude. Um repórter que fazia um artigo sobre Shearer e a Starship sugeriu que se reunissem com o projetista. Nós entramos no avião, voamos e de repente estávamos falando com Burt Rutan. Disse: vamos dar uma volta, e nós entramos na Starship e saímos para um test drive. E eles disseram: este avião seria um ótimo avião de apoio para a nave espacial 1. Foi o único avião em que puderam pensar que podia voar a mais de 12 mil metros e devagar o suficiente para acompanhar a nave espacial 1, que voa à velocidade de 212 km por hora. Fizemos o primeiro voo juntos poucas semanas depois. Então, eu voltava a cada 4 ou 6 semanas e me tornei parte do programa. Mas o destino da Starship no cemitério em Evergreen é um dos mais tristes da história da aviação. Feitas de compósito que, ao contrário do alumínio, não pode ser fragmentado, derretido e reciclado, elas serão desmontadas e incineradas. Embora Robert Shearer tenha comprado muitas peças para manter a sua Starship voando por muito tempo, ele não pode salvar todas, mas ele se mantém otimista. Talvez um dia alguém ressuscite o projeto e construa a Starship 2.